Desde a última quinta-feira está em vigor uma nova lei que altera alguns artigos e dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro. Entre as mudanças estão o aumento da pena para motoristas embriagados que causem morte ao volante. Para falar sobre este assunto, está com a gente o professor de Direito da UBRA, André César. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, Bis. Bom, você aí de casa, se tem alguma dúvida a respeito, pode mandar as perguntas para a gente, até mesmo o seu comentário, pelo nosso WhatsApp 995-88-2374, está na tela, 995-88-2374, para você mandar a sua pergunta aqui para a gente. Vamos começar. Essas novas regras, professor, alteram para melhor ou para pior a legislação vigente? Boa tarde, Bives. Boa tarde, senhores telespectadores. Bom, mais uma alteração da Lei de Trânsito, né, que desde a sua redação original vem sofrendo ao longo do tempo alterações e todas elas na expectativa que, de alguma forma, a lei que incrimina condutas, que determina condutas como crimes de trânsito, venha a se aperfeiçoar, se moldar às circunstâncias que ao longo do tempo vêm surgindo. Se nós considerarmos que, em termos de legislação, há um aperfeiçoamento, estamos considerando que sim, é positivo, não é? Sim. Mas ao longo do tempo também percebemos que se o objetivo da lei é, de alguma forma, estabelecer algum limite, alguma restrição ou algum ponto positivo que pela lei penal, embora seja uma lei especial, pela lei penal que incrimina condutas que acontecem no âmbito do trânsito, nós temos então, de certa forma, um significado para essas alterações, especificamente em termos de aumento de pena. Não no sentido da adequação da conduta, da criação de tipos penais ou da modulação de tipos penais, como nós chamamos, que é a conduta propriamente dita, mas especificamente na questão de qualificar condutas pelo resultado ou de estabelecer um novo apenamento ou até mesmo limitação em determinados benefícios. É bom lembrar que para que a gente tenha resultados positivos, como aqui mesmo nesse programa, professor, nós recebemos a equipe do Detran, que nos trouxe números desde a criação da Balada Segura, Perfeito. Uma redução substancial, significativa, no número de mortes a partir da Operação Balada Segura. Então é bom a gente lembrar que a gente tem um tripé ali, a fiscalização, a legislação e também a educação dos motoristas. Perfeito. Mas enfim, para que essa lei tenha efeito, isso depende da fiscalização? Com certeza, com certeza. Nós temos hoje uma situação que o judiciário só atende essas demandas se efetivamente elas chegarem através da autoridade competente, seja a autoridade de trânsito ou qualquer outra. Então, na ponta, a lei efetivamente só vai produzir efeitos no sentido de coibir os excessos, de coibir o cometimento dos crimes, se efetivamente chegar ao Poder Judiciário. Bom, professor, dá para a gente diferenciar, o que diferencia os motoristas bêbados em homicídios com dolo eventual ou homicídios culposos? Mesmo com essa alteração, né, e para que os telespectadores fiquem esclarecidos em relação a isso, trata-se de uma lei que ela já está, vamos dizer assim, no prelo, aguardando que entre em vigência desde dezembro de 2017, quando então foi fixado um período para que se tomasse conhecimento das novas disposições e agora, no dia 19, então, passou a ter vigência. É bom que se diga que essa lei, ela, dependendo do ponto e dependendo das questões específicas, se houver algum tipo de benefício que ela possa ter trazido, ou qualquer lei penal, ela vai alcançar fatos pretéritos, ou então, se ela trouxer novas disposições que, sob o ângulo da aplicação da lei, sejam menos favoráveis ou não tragam benefícios, ela passa a ter efeitos a partir da sua publicação e vigência, como aconteceu na semana passada. O Código de Trânsito, ele trouxe uma especificidade para o crime de trânsito. E desde o seu primeiro momento, ele traz a ideia, até por determinadas expressões e até mesmo por determinados dispositivos, de que o crime de trânsito ele é, para a lei, tratado como um crime culposo. Tanto que especifica desde o seu texto original que nós temos a lesão corporal culposa e o homicídio culposo. E a partir daí, então, nós temos a diferenciação do crime culposo para o crime cometido por dolo e especificamente dolo eventual, que é uma das discussões que mais pairam em relação aos crimes de trânsito, efetivamente, quando a gente toma conhecimento na mídia.
Bom, o crime culposo cometido no trânsito, ele tem uma disposição específica que é causado por uma conduta decorrente de negligência, imprudência ou imperícia, conforme uma disposição conceitual do Código Penal. Então, vamos considerar assim, o Código de Trânsito vai ao Código Penal para buscar a conceituação do crime culposo. Em linhas gerais, como acontece o crime culposo? Em decorrência dessas três condutas, dessas três figuras, ou seja, comumente se diz, quando o indivíduo não quer alcançar aquele resultado ilícito, quando ele não pretende o resultado, quando ele não pretende o crime com o resultado que ali está previsto para aquela conduta. A modificação acontece, e aí vem especificamente a diferenciação, porque pelo nosso Código Penal, você hoje, como pessoa física, você só responde e poderá sofrer um apenamento previsto pelo Código, seja de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa, se você agir com culpa, com dolo ou, no mínimo, com culpa. Então, a regra do Código Penal é de que a maioria dos tipos penais dos crimes que ali estão são crimes previstos para a figura, para a conduta dolosa. Então, a disposição do Código Penal para o crime doloso é para aquele indivíduo que age e que quer um resultado. Ou, alternativamente, aquele que assume o risco de produzir um resultado, que é o resultado previsto para a consumação daquele crime. Pois bem, então o Código de Trânsito tem as previsões específicas para os crimes culposos e quando acontece um acréscimo, algum fator que agrega a conduta, agora ficou um pouco redundante, a conduta do condutor no cometimento de um crime, ele sai da figura culposa e passa para a figura do dolo eventual. Nas duas condições, ele, de certa forma, assume o risco de produzir um resultado. Mas para o dolo eventual, se exige algo a mais, uma circunstância, um detalhe, algo que agregue na conduta que ele efetivamente tinha conhecimento do resultado que poderia produzir, mas o detalhe maior, como nós comumente dizemos, ele fica indiferente a esse resultado. As circunstâncias levam a uma conclusão de que ele efetivamente foi indiferente ao resultado produzido. Aqui tem uma questão importante, uma questão processual, que diz respeito aos lados, vamos considerar assim, em que quem sustenta para um mesmo fato. Quem sustenta um dolo eventual e uma culpa, não é? Processualmente falando, em nível de inquérito policial, em nível de denúncia, em nível de processo, durante esse percurso, qualquer dúvida que paire, ela é tratada em favor da sociedade. Então, essa questão, quando é levada para conhecimento da autoridade policial e na sua conclusão, para o Ministério Público, no caso da denúncia, e para o juiz, até que ele julgue, essa dúvida é tratada no sentido de verificar se realmente houve elementos que trouxessem a figura para o dolo eventual. E aí ele sai do Código de Trânsito. Sim. Quando essa figura é estabelecida sob o aspecto de dolo eventual, ela vai para o Código Penal e é tratada como homicídio, individualmente ou conjugado a alguma figura do Código de Trânsito. Então, no momento que ele é tratado como dolo eventual, ele é tratado como um homicídio qualificado pela previsão do Código Penal, agregado daquelas circunstâncias específicas de algum crime que ainda persista e que esteja em conjunto com esse dolo eventual para o cometimento, no caso de um homicídio, e no caso de uma lesão que eventualmente venha a ser considerada como de dolo eventual. No caso, o motorista hoje, que foi flagrado embriagado ao volante, ele está sujeito, ele está assumindo esse risco, essa consciência de que ele pode gerar um acidente que leve à morte de outras pessoas? Pode, e a gente percebe que o objetivo da lei, em virtude de enrijecer cada vez mais o apenamento e essas circunstâncias, é de que, mesmo ainda na circunstância da culpa, de o crime ser culposo, já temos penas hoje bem consideráveis para crimes culposos. Se nós observarmos pelo Código Penal, nós não temos crimes culposos pelo Código Penal que tenham um apenamento relativamente maior, proporcionalmente maior, falando
do que aqueles que nós temos hoje no Código de Trânsito, inclusive modificados por conta desta lei. Bom, a gente tem outras situações, professora, para tentar entender esse universo de quem bebe, insiste em beber e dirigir, como, por exemplo, alguns aplicativos ou até mesmo dispositivos na internet, redes sociais, que acabam alertando sobre as baladas seguras e as blitz. Isso hoje configura um crime também? Nós temos previsão do Código de Trânsito para aqueles sinais, para aquele aviso, para aquele alerta que comumente nós vemos nas rodovias. A questão do aplicativo entra num campo um pouco mais delicado em função de se verificar quem efetivamente procede com essas circunstâncias, no sentido de advertência ou no sentido de alertar sobre blitz, sobre barreiras policiais em rodovias. E especificamente sobre esse aspecto, nós temos um detalhe. Pelo que consta, o aplicativo, um deles pelo menos, ele permite, ele tem um campo em que permite exatamente essa advertência. E para que a gente tenha uma ideia, eu não consegui números atuais, mas assim, em 2015, especificamente este aplicativo, algumas fontes indicam que aproximadamente 50 milhões de usuários de Android baixaram esse aplicativo. Sim. Então, nós temos um universo, claro, que na verdade expõe uma circunstância que muitas vezes a pessoa pode utilizar para o bem. Você daqui a pouco pode evitar um congestionamento, evitar uma queda de barreira, algum problema de trânsito, até mesmo o atendimento de uma emergência doméstica, claro, não é? Até mesmo em função de cumprimento de alguns horários e de compromissos, mas também esse é o aspecto que não tem como controlar. E aí também há de se considerar que a fiscalização dificilmente vai chegar a configurar isso. A gente ouve muito, não é? Que como é um universo e isso é aberto, então é por óbvio que acredito que as próprias autoridades, de certa forma, controlem esses dispositivos para noticiar aos seus executores modificação de lugares e questões dessa natureza, claro, para justamente não fazer, vamos considerar, não impedir, evitar que esse objeto não se perca, que é o da fiscalização, com certeza como o senhor disse, é positivo, ele traz benefícios para quem usa. Vamos voltar lá no início da nossa conversa. A gente está falando aqui de legislação, mas a gente também está tratando de fiscalização e também está tratando da sua boa educação como condutor e motorista, usar com consciência o aplicativo para ajudar a sua vida, ajudar dos outros e não prejudicar ninguém. Então, no momento que você denuncia uma blitz, por exemplo, você pode estar facilitando a vida de um bandido. Perfeito. Vamos com a sua participação, ver se você pode aqui nos ajudar a tornar um trânsito mais seguro, um trânsito da paz. 99588-2374, a gente tem a participação do Geraldo de Gravataí, seja bem-vindo. Mas os drogados, os loucos de pedra, a lei não inclui nessas penas. Eu acredito que vai incluir, só que o sistema de detecção, se a pessoa ingeriu álcool ou droga, é diferente. Nós perguntamos aqui, doutor, só para deixar o senhor a par e quem está nos assistindo também, nós perguntamos ao Detran quando o drogômetro, popularmente chamado, entraria em funcionamento, que já foi testado em São Paulo, inclusive aqui na URGS também estavam testando. Se eu não me engano, na URGS, mas enfim, ou no Hospital de Clínicas, estou tentando lembrar onde. Mas está em fase de testes, ainda não temos esse aparelho, essa tecnologia disponível. Mas está inserido também na legislação, na medida em que se verificar que o sujeito ingeriu outra substância que não o álcool? Então, retornando ao ponto inicial da nossa conversa, eu também aproveito para dizer que a modulação, a adequação da lei de trânsito, ela, ao longo do tempo, ela também veio aperfeiçoando determinadas circunstâncias que, num primeiro momento, não estavam previstas. Sim. Se a gente observar alguns artigos da Lei de Trânsito, do Código Nacional de Trânsito, a gente vai perceber que, logo de início, o tratamento era direcionado a bebidas alcoólicas e afins. E ao longo desse tempo, nós tivemos modificação em 2014, 2012, 2008, e ao longo desse tempo, então, nós tivemos a modificação ao ponto de estabelecer que hoje nós tratamos da bebida alcoólica
e substâncias entorpecentes, né, que causem dependência. Então, embora haja dificuldade na aferição, por mais que o Código estabeleça a forma como isso deve ser provado pelo agente de trânsito, o agente público, até mesmo através de outros instrumentos, o vídeo, testemunha e assim por diante, nós temos sim a previsão que alcança não só a bebida alcoólica. Bom, o Guilherme está me perguntando, que não estava aqui na pauta, a questão da fiança, né? O que mudou nessa relação, né? Agora, como é que o sujeito... Antigamente, o sujeito podia, junto ao delegado, pagar a sua fiança e sair em liberdade. E agora, mudou? Alguma coisa, porque, na verdade, a lei não alterou o artigo 306, que trata da direção do embriagado, mas alterou alguma coisa em relação às figuras qualificadas. Realmente, em algumas delas, nós tivemos a limitação da fiança, mas a limitação da fiança frente ao delegado de polícia. Então, há um mecanismo que permite que se busque a fiança fixada em juízo, e aí fica ao critério do magistrado, em função das circunstâncias. Agora do magistrado. Do magistrado. Perfeito. Bom, a gente tem outras questões aqui, só para não deixar passar, porque o perigo no trânsito pode estar com quem faz racha ou quem faz manobras como o famoso cavalinho de pau, zerinho, como o pessoal chama. A legislação, essa nova legislação, prevê punição para esse tipo de comportamento inadequado no trânsito? Prevê. Ela ampliou uma disposição do Código de Trânsito, que antes estava prevista diretamente para a competição automobilística e aquela atividade afim, ou seja, de forma geral, o racha, não é? E que, de certa maneira, por subterfúgios, ainda estava precária em relação a esse outro tipo de conduta do infrator, e agora, então, considerada como um crime, que era justamente as manobras de exibição, ou seja, manobras que exigem uma certa perícia maior, e aí você tem uma circunstância que não está direcionada a uma pessoa, e sim à integridade de uma única pessoa. Aí você tem o risco ao aspecto público do que pode causar uma circunstância por conta de uma conduta dessa natureza. Bom, bem como o professor disse, a gente tem uma nova legislação que está buscando se aprimorar, se modernizar, traduzindo o que a gente vê na atualidade, na realidade. Agora, vamos voltar ao início da conversa. A lei existe, a fiscalização está na rua, mas, acima de tudo, ela depende da participação do bom cidadão, do bom condutor, né, professor? Nós temos uma primeira aula, vamos dizer assim, aos alunos, e porque a doutrina assim nos ensina que o direito penal deveria ser a última ratio, vamos dizer assim, né, a última medida aplicável pelo Estado às pessoas, e que essas demandas, esses conflitos fossem resolvidos de outra forma. Quando a gente tem, nesses casos especialmente relacionados aos crimes de trânsito, a gente tem do outro lado do volante, certamente a gente convive com um outro lado que está no alvo do Código de Trânsito e que, por vezes, são vítimas e vítimas fatais. Então, a realidade é essa. Como tu disseste, há um tripé, não é? Mas, acima de qualquer maneira, a gente tem que falar sobre a consciência. Apesar de nós sabermos que, de uma certa maneira, há números que são melhores que 2017, contabilizados aqueles períodos de feriadões, contabilizados os números de multa, as pessoas hoje passam um controlador de velocidade e imediatamente elas repõem a velocidade que tinham antes. Verdade. Então, antes de o Estado, antes da lei, antes da pena, não é? Antes da pena corpórea, como é prevista a prisão, a pena privativa de liberdade, antes de mais nada, do condutor. Claro. Sem dúvidas sobre isso. E nesse universo, nesse sistema, nesse conjunto do condutor, do pedestre, do ciclista, claro, das pessoas que estão envolvidas nesse sistema. Porque é muito comum e a gente tem um mau hábito de dizer é o condutor, porque estamos falando sobre crimes de trânsito, não é? Então, nós estamos falando da figura do condutor e de uma vítima ou de quem esteja no risco de sofrer algum dano. Mas é um sistema em que, esse conjunto funcionando bem, muitas coisas certamente vão melhorar.
o condutor do veículo pesado, o condutor do veículo especial, o condutor do veículo público, mas também os outros personagens, os outros atores desse sistema. Bom, é sempre bom lembrar, a gente quer paz no trânsito e isso depende de mim, de você, de todos nós. Seja bem-vindo, professor. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.